Bem, companheiros, em primeiro lugar, nós gostaríamos de suplicar aos benfeitores da sua casa que possam preencher os corações de todos os companheiros presentes com os recursos que a bondade infinita permite, considerando que dificilmente a gente, vindo falar, embora falemos dos textos do Evangelho, que nós possamos preencher, oferecer algo de maior, de diferente. E assim, espero que os benfeitores preencham logo, atendendo às necessidades de cada um dos companheiros presentes. Penso em dúvida de sobre que assunto nós iríamos ter que falar. Nos lembramos, entre outras coisas, da parábola do joio e do trigo do Evangelho. Lembramos de que Jesus teve a preocupação de trazer a sua mensagem, principalmente através do sistema de parábolas, porque as histórias trazidas, a fórmula com que trazia em termos de parábolas, seria mais fácil de ser arquivada na mente de cada um. É sempre uma historinha e que se guarda. Veja que as mães falando para as crianças pequeninas, né? Às vezes cantam musiquinhas, né? Contam historinhas porque a criança ouvir para facilitá-las a dormir. Então vemos que essa fórmula de história é uma fórmula didática, né? E que a gente absorve com mais facilidade. E daí a sabedoria de Jesus de trazer grande parte dos seus ensinos em fórmula de parábola. E entre essas, quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa parte no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono do campo indagaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu: foi o inimigo que fez isso. Queres então que o arranquemos? Os servos perguntaram. Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele o trigo. Na verdade, o joio é uma erva daninha que se parece com o trigo, mas que se desenvolve ali junto com o trigo, mas ele tem um princípio tóxico. Então, seria problema sério, né, ingerir-se algo tóxico misturado com trigo. Então, o Senhor pede, deixe que eles se desenvolvam para que fique mais fácil de distinguir-se o trigo do joio. Senão, a gente vai arrancar agora, daqui a pouco vai se misturar o trigo com o joio e vai estragar o trigo, né? Daí a necessidade de preocupar-se com isso. E queres então que o arranquemos? Os servos perguntaram. Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele o trigo.
deixai que fiquem juntos até a ceifa, no tempo da colheita. Direi para aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimado, e depois recolhei o trigo em seu celeiro. O nosso companheiro, que nos lembra neste livro, ajudando-nos aqui, dizendo assim, que na verdade a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o inimigo que traz o coração cheio de ódio. O tempo da colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são anjos, do mesmo modo que o joio é ajuntado e queimado no fogo. Assim será no fim do mundo, quando tivermos todos que resolver os nossos problemas aqui, partindo da terra. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão no seu reino. Essa é a linguagem ainda do texto bíblico do Novo Testamento. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que for causa de escândalo, e os que cometem injustiça os lançarão na fornalha do fogo. Ainda lembra-nos o nosso Emmanuel dizendo assim, por que precisa ficar junto, né? Diz que é uma oportunidade de o joio, comparando o joio, as pessoas, os seres que ainda não conseguiram modificar-se, ainda guardam o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ou atitudes infelizes de muita adversidade, né? Contrárias aos princípios do bem e do amor, e que essas pessoas possam aprender ou ter contato com as pessoas melhores. Elas poderão ajudá-las a sair daquele quadro em que se encontram. Ora, se num determinado planeta estivessem só seres do mesmo nível, no quadro de algo infeliz, almas muito ruins, com tendências muito infelizes de maldade, se todas naquele planeta fossem assim, onde elas teriam algo para aprender de bom. Então elas têm que estar juntas com as seres que são o trigo. Daí é o trabalho que a gente vê que nós temos que desenvolver para a gente ver se a gente consegue se transformar em trigo. Para poder, com o nosso exemplo, o joio conhecer que há um trigo, que ele pode ser diferente, que ele pode se modificar, que ele pode ser útil. Não precisa ser queimado, é preciso que ele tenha contato com o trigo para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, ele se modifique também. Então, por isso, estamos nesta terra com uma mistura enorme de seres de várias naturezas, para que alguns aprendam com os outros, que os infelizes aprendam com os que já estão felizes. Nós tivemos exemplo, né, aqui na terra, de alguns vultos, né, maravilhosos que passaram por esta terra. E às vezes nós nem sabemos quem são esses espíritos que estão ao nosso lado. Temos às vezes a impressão de que é um ser comum, porque aqui ninguém aparece com uma luz. Alguém que tem elevação no coração, ninguém vê a luz de ninguém. Eu me lembro de que há muitos anos, né, havia em Campos uma companheira
que foi dirigente da nossa mocidade. A gente pode falar à vontade, que eu não vou dizer o nome, nem ninguém sabe também. Então, houve um dia que tivemos, primeiro, uma informação, uma certa hora, à noite, que essa irmã, que ainda não tinha, ainda estava relativamente moça, né? De repente foi dada entrada no hospital com um problema sério. Naquela noite, antes disso acontecer, ela estava na instituição assistindo a palestra da noite. Era 8 horas da noite. Quando terminou a palestra, ela ficou na porta da instituição, porta de saída, para abraçar uma por uma de todas as pessoas que foram naquele dia lá. Certamente muita gente estranhou, mas fulano nunca fez isso, ficar na porta para abraçar cada um dos presentes. Daí a pouco todos foram para casa e bate alguém telefona para casa lá da minha família e diz, olha, fulana acaba de dar entrada no hospital passando com um problema sério. Aí minha mãe logo chama os filhos que estavam em casa para fazer uma prece em favor desta irmã que estava dando a entrada, estava no hospital. Aí uma das presentes, uma das minhas irmãs era médium, aí uma entidade amiga veio e fala para os companheiros, ora, é compreensível a apreensão dos companheiros aqui da Terra em relação à nossa fulana de tal. Deu o nome dela. Contudo, queremos adiantar aos companheiros aqui que do lado de cá, no mundo espiritual, já se formam grandes filas, principalmente de crianças e jovens, aguardando a sua passagem para abraçá-la. E a gente não sabia quem era aqui, né? Então, a mistura aqui na terra do joio e do trigo, são almas trigo, que estão junto conosco, o joio muitas vezes, muitos de nós, e nós não sabemos. Algum tempo depois, o dirigente daquela casa tinha ido visitar o Chico Xavier. Chico Xavier estava na Terra naquela época. Aí quando os dois estão conversando, aí de repente Chico começa a ter lágrimas nos olhos. E o nosso companheiro vira para o Chico e pergunta, algum problema, Chico? Ele disse, não, fulano, Clóvis, era o nosso companheiro. Não, problema nenhum, Clóvis. É que eu não mereço, Clóvis, eu não mereço a humildade de Chico, a gente já sabe como é que ele era, né? É fulana de tal, era essa tal irmã. É ela que veio oscular as minhas mãos, dizendo que está aqui para agradecer por elas terem sido bênçãos para esta terra, quando trouxe tantas obras para preencher os corações dos irmãos encarnados. Era essa irmã, que aqui na terra a gente não conhece. Era o trigo que estava plantado junto com o joio que estava aqui na terra. E nós não conhecemos sempre quem é o joio, quem é o trigo. Então temos que ter cuidado, né? Por isso disse o moço, cuidado, para não prejudicar o joio. Vamos deixar que eles se desenvolvam devagarzinho. O nosso companheiro Emanuel nos diz assim, o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E o próprio mal, o joio, oriundo das paixões infelizes, é pacientemente examinado por seu infinito amor. Não arranque junto, espera, é pacientemente
examinado por seu infinito amor, sem destruí-lo de pronto. Então, essas lições para ajudar a gente a compreender todos os companheiros que estão em torno de nós aqui na Terra. Nós não sabemos até que momento a gente, de repente, está sendo um joio em certas horas. E quando realmente precisamos transformar-nos em trigo para que sejamos úteis àqueles que estão circulando junto de nós aqui na Terra. Lembra-nos ainda o nosso Emmanuel. O parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal, ainda existente em nosso planeta, e a sublime tolerância celeste nos quadros das experiências da vida. O próprio mal, veja só, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Por isso há a Terra como mundo de provas e expiações, pela bondade do Senhor, né? Pela bondade de Deus, para que nesta Terra as pessoas joio possam ter a oportunidade de descobrir, de aprender com as pessoas trigo e um dia se transformarem. E um dia esse joio passará a ser trigo. Bem, e como a terra, né, realmente é uma lavoura, né, que tem toda esse tipo de plantação, né, nós... Lembra-nos ainda um companheiro que fez um estudo sobre isso, lembrando que para nós assim, o homem que semeia a semente no seu campo é uma assertiva aplicada a nós próprios. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo, onde desenvolvemos experiências importantes de aprimoramento espiritual. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo. Então vamos desenvolvendo e descobrindo quais os valores melhores para a nossa alma. Vamos evitando de repetir, né, de sermos o joio. Vamos tentando fazer a modificação. A boa semente representa a semeadura de valores morais e intelectuais. Então, a nossa luta é tentar, né, semear isto, semear apenas o trigo, ao invés de semearmos o joio. Vamos tentar segurar as nossas emoções, e evitar que a nossa intemperança nos torne raivosos, ou irritadíssimos ao excesso. Vamos diminuir quanto isso, não é? Vamos trabalhar isso para que isso, que é o joio que ainda a gente carrega dentro de nós, possa pouco a pouco ir sendo desmanchado, e a gente então coloque na terra dos nossos corações uma plantação de trigo, né? Lembra-nos aqui ainda esse companheiro nesse estudo. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Sim, realmente, de um lado, a gente precisa dormir, precisa descansar, não tem dúvida. Por outro lado, esse dormindo também pode indicar um estado de preguiça, de desinteresse, de desenvolver qualidades melhores, de nos esforçarmos. Então, é estado de dormindo. E quando a gente não está
trabalhando para nos esforçar, para nos melhorar, é fácil a gente acabar sendo envolvida por ideias menos felizes, não é? Nós sabemos que no mundo espiritual estão entidades, muitas nossas amigas, é claro, nossos entes queridos, mas certamente há outras, quem sabe, a quem nós já prejudicamos no passado. Se nós estamos na Terra ainda, agora, é porque nós ainda não tivemos condições de sair dela. A não ser aqueles que estão aqui para ajudar os outros, já se melhoraram tanto, que estão aqui para poder ajudar, porque senão era só joio. Então tem que ter trigo para ajudar, não é? Então, seríamos todos joio. Então, esse trabalho tem que ser feito, dormindo os homens. Então é preciso que a gente esteja bem atenta a isso. E não nos deixarmos que haja dormindo sempre, né? Afastando-nos, né? Apenas preguiçosos, desinteressados em acordarmos para a realidade, acordarmos para a verdade, acordarmos para o bem, para desenvolver as qualidades boas que a gente sabe que estão na estrutura espiritual nossa, aguardando o desenvolvimento. Todos nós fomos criados para nos desenvolvermos, para crescermos, não é? Na verdade, Deus criou os seres humanos, me parece assim como são as sementes. Uma sementezinha de nada, um grãozinho, lá de vamos dizer assim, um carocinho de laranja. Ó, carocinho de laranja. Você olhou, é desprezível. Joga no lixo. Muito bem, eu não preciso disso. Mas esse carocinho de laranja, colocado numa terra boa, esse carocinho pode se transformar. Pode crescer e transformar-se numa grande laranjeira. Dar frutos maduros e ser aproveitado de várias maneiras. Então, as coisas, seres humanos, fomos todos nós criados por Deus, simples e ignorantes, bem singelos, para podermos ir nos desenvolvendo gradativamente, como as sementes pequeninas. Mas ali dentro das sementes está toda a estrutura da árvore grande que vai ser amanhã. E todos os seres humanos também, as nossas almas, estão como as sementes que poderão se desenvolver e um dia nos transformarmos em espíritos de luz, espíritos esclarecedores, como já os que já conhecemos tantos, assim já ouvimos falar, não é? Um dia chegaremos lá. Mas temos que ter paciência, como o carocinho da fruta teve que ter paciência debaixo da terra, sendo colocado ali no humus da terra, com água, alguma coisa, para desenvolver-se aquela sementezinha, e amanhã, aquela árvore, todo mundo passa e quer tirar a laranjinha, né? A fruta, madurinha, que beleza! Mas ontem, essa fruta linda que estamos vendo, era aquela sementinha. E assim todos nós, almas que somos ainda sementinhas, precisando de nos desenvolvermos. É preciso que aproveitemos, acolhendo em nossos espíritos os recursos da natureza, da água do bem, da água do amor, da água da paciência, para que então essa sementinha nossa um dia se transforme e sejamos uma árvore frondosa, florida e deitando frutos sazonados para aqueles que passam perto de nós, e então receberão do nosso carinho, a sombra necessária, o alimento necessário para prosseguir na sua estrada, caminhando e crescendo espiritualmente.
Lembra-nos desse companheiro que no joio muitas vezes isso significa os enganos da inércia, a despreocupação nossa em querermos estar apenas espiritualmente repousando. Todos nós vamos crescer espiritualmente. Temos que absorver a água da vida, o alimento espiritual do ensino do Evangelho, do ensino que nos esclarece, para que a gente possa, desenvolvendo isso, então nos transformarmos um dia numa árvore. A inércia, não. Vamos mexer com aquelas sementes. Vamos separar, se possível, este joio para que a gente caminhe no caminho do bem. Lembra-nos ainda um companheiro joio dentro de nós, como seja uma ação contrária ao bem. Quando estamos desatentos, então estava desatento, aí não percebeu que ali foi lançado o joio no meio do trigo. Então, e acabamos absorvendo, deixando o nosso coração, a terra do nosso coração, em ser misturada com algo nocivo, ao invés de deixarmos apenas brotar dentro de nós o trigo e ficamos trabalhando com o joio de nossas almas. Lembra-nos esse companheiro que nos fala aqui, dizendo assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então, veja a paciência de Deus, né? Quantas reencarnações nós precisamos para nos melhorarmos? Não sabemos, há alguns séculos passados, não sei, há milênios, há 2000 anos, quem éramos nós? Há 2000 anos, nós lemos o livro há 2000 anos, né? Está lá de Emmanuel. Onde estávamos há 2000 anos? Que éramos nós lá? Não é? Qual era o nosso estado espiritual? Certamente estávamos na Terra também há 2000 anos. Ou mais disso também estávamos aqui na Terra. Ora, é possível que desde o tempo de Cristo estamos na Terra, nós também tivéssemos estado. Houve um dia que eu conversando com um certo espírito de uma reunião mediúnica, ele teve lá a sua percepção, eu não posso dizer que é verdade ou não, mas a gente ouve e aceita se quiser, né? Ele disse para mim, quando eu estava falando com ele alguma coisa, ligada mesmo aos ensinos, lá desde o tempo do Egito, né? As experiências, ele virou para mim e disse: ora, eu te conheci daquele tempo. Ah, não, do tempo de Ramsés II, foi de lá que eu te conheci. Então, acredito se quiser, né? Lógico, eu não sou obrigado. Mas, algo dá para a gente perceber que nós, se ainda estamos nesse estágio hoje, nós estamos aqui na Terra há muito tempo, vindo e voltando, para podermos nos melhorar. Quanto mais trabalharmos para a nossa melhoria, vai ser melhor, porque se um dia já tivermos conquistado tudo que a Terra pode oferecer para nós, teremos direito para ir para um planeta melhor. Mas depende da nossa evolução. Mas é claro que aqui na Terra estamos, muitos aqui, companheiros, nós não conhecemos seres que estão aqui, continuam aqui para ajudar os que estão aqui precisando de crescer. Então estão aqui, estão no meio, não é? É o trigo
nascendo no meio do joio ainda, para ver se consegue fazer com que o joio se modifique. Então precisa ter o trigo junto do joio para que o joio aprenda a lição do trigo, de beneficiar o próximo. A luta da vida, como processo educativo, nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. Então, lembra-nos o companheiro, o joio não cresce por relaxamento do lavrador, mas o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Por isso, Deus permite que continuemos, porque Ele sabe que um dia nós nos transformaremos e seremos trigo de verdade. Por enquanto, ainda estamos lutando para sair da fase, não é, do joio que desenvolvemos dentro de nós, para amanhã, então, sermos verdadeiramente o trigo. A luta da vida como processo educativo nos oferece contínuas oportunidades para semearmos o bem, evitando o mal. Empenhados nesse propósito, é comum termos que enfrentar os padrões menos edificantes da própria personalidade que surgem no caminho com poderosos adversários. Então, na verdade, os grandes adversários nossos são ainda as nossas tendências menos felizes que ainda trazemos diante de nós. Quando de repente alguém surge, tem uma raiva, uma vontade de agredir o outro, ou falando, ou com gestos, não é? Ali mostrando ainda, não é? O joio ainda muito desenvolvido, ocupando muito espaço dentro daquele coração. O nosso tempo, eu falei que eu não quero atrapalhar aqui não, gente. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também um joio. Foi o que nós vimos, mas e o servo do pai da família indo para ter com ele, e disseram-lhe: não semeaste tu no teu campo boa semente? Sim, Deus semeou, né? Jesus veio aqui para trazer a semente boa para aqui da terra, né? Trouxe e semeou. Por que tem então joio, não é? Jesus trouxe o trigo para nós. Mas será que nós aproveitamos esse trigo que Jesus trouxe para nós? O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, quando a gente puder, né, estar nesse trabalho do bem, nós estaremos como trigo no celeiro do bem. Na natureza não há saltos evolutivos, então não podemos esperar que de repente a gente vai se transformar de um dia para o outro, né? Quanto tempo a gente vai precisar para mexer com a nossa estrutura íntima, para a gente passar a ser uma alma iluminada, né? Mas Deus tem paciência e está esperando calmamente para a gente. O problema, na realidade, é nosso mesmo, enquanto quisermos ser apenas joio. Quem planta, lembra desse companheiro, colhe a seu tempo, segundo a qualidade de sua semeadura. Toda semente semeada irá crescer e frutificar, cedo ou tarde. Por esse motivo devemos ter cuidado com nossos pensamentos, palavras,
gestos e ações, pois receberemos da vida aquilo que oferecemos a ela. É o que estamos plantando. Recebemos da vida aquilo que oferecemos a ela. Nem sempre, todavia, conseguimos perceber a presença do mal. E às vezes, diz ele, ele cresce para que a gente possa enxergar melhor. Então Jesus disse, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Lembra-nos os companheiros. Assim que no plano evolutivo, onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, para que o bem aprenda como modificar-se. O que é o mal, aprenda a saber o que é o bem. Se ficar só o bem, já pensou num planeta em que todas as pessoas tivessem o mesmo nível de estados morais, de elevação, todos um nível, vamos dizer, inferior, aonde que eles iriam aprender o que é melhor? Por isso vem aqui à Terra esses seres que aparecem aqui, né? Que trazem recados maravilhosos, luzes para nós, né? Em várias épocas, em cada época aparece um ser extraordinário aqui na Terra, trazendo, né? Até em outras religiões, outros movimentos, em todas as casas religiosas, há sempre alguém que é um instrumento elevado para ajudar aquele grupo, daqueles que acreditam daquela maneira, que entendem daquela forma. Os servos citados são os trabalhadores da seara divina. O pai de família é Deus, o Criador Supremo. Nesse sentido, os servos são instrumentos utilizados por Jesus, o semeador da boa semente, nas múltiplas expressões de serviço existentes em sua seara bendita. Os servos podem ser entendidos também como mãos operantes ou inteligência sublimada, subordinadas aos ditames da lei do amor. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zona de serviço ou gênero de tarefa. Então, se nós queremos ajudar ao nosso próximo, não temos que querer ajudar só aqueles que são melhorzinhos, né, trazer para junto de nós, para o nosso grupo, só aqueles elementos excelentes que a gente conhece, sabe que são ótimos. Mas muitos que estão ainda precisando de aprender, de ser instruídos, de ser orientados, esses também devem vir, estar junto de nós para que a gente cresça, para a gente os ajude a crescer, quando nós achamos que já crescemos um pouquinho, já aprendemos um pouco mais. Vamos dar a eles também essa oportunidade, né? Ele lembra que a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, quer dizer, querem apenas lidar com as flores. Eu só quero botar flor no meu jardim, né? Mas se tem um pântano, o que eu faço? Eu tenho que também trabalhar o pântano para que ele deixe de ser pântano, não é? À frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Então, estamos aqui no mundo, se a gente está achando que pode se melhorar alguma coisa, estamos aqui para também ajudarmos aqueles, né, que nós achamos que estão em condições menos felizes que nós, em vários aspectos da experiência humana. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola.
Sim, haverá um momento em que muita coisa vai ter que se modificar. Então nós vemos que às vezes tem que sair em grandes molhos, né? Em grandes molhos. É o que acontece às vezes em grandes catástrofes, né? Em desmoronamentos de edifícios, em catástrofes naturais, em que de repente uma multidão enorme de seres são afastados da Terra. Por uma série de motivos, ali estão vários seres, por vários motivos estavam reunidos. E de repente há uma fórmula que todos terão que ser retirados da Terra naquele momento. Então aquele grande quadro doloroso para nós que não estamos ali assistindo, ou que sabemos através dos noticiários, ou próximos, né, dessas regiões, vamos e temos o coração bastante dolorido ao percebermos. Mas é que grandes multidões, muitas vezes, naquele momento da ceifa, levou uma série de seres que precisavam ser ceifados naquele momento, a grande ceifa. Diz-nos o nosso irmão que gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos felizes que a invigilância permitiu crescerem no transcurso das experiências. Então, quando puder cada vez mais a gente desenvolver, né, qualidades melhores, nós ficaremos mais felizes porque esses frutos puderam ser retirados, né, para ser utilizados, né. Ele lembra-nos aqui, merece destaque a afirmativa de Jesus quando diz: e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados servos, como está aqui, servos, como diz, por ocasião da ceifa. Porém, o mestre os nomeia de ceifeiros. Os segundos são diferentes dos primeiros. Ceifeiros, no conceito geral, são trabalhadores que exercem atividades específicas. São, no contexto interpretativo do ensinamento de Jesus, cooperadores conscientes, detentores de responsabilidades maiores. Eles estão ceifando, esses são os ceifeiros que estão com grandes responsabilidades. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. Agimos de várias maneiras, mas na hora da ceifa, se estivermos, né, desenvolvido um bom fruto dentro de nossas almas, se nossas almas se transformarem realmente em frutos sazonados, então poderemos ser aproveitados e não jogados, serão queimados, não é? Lembra-nos aqui, aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador. Então nos lembra que mais tarde essa Terra também vai se transformar num mundo regenerador. A Terra não vai ficar sempre como estamos hoje. Vai se transformar num mundo regenerador. Os seres de nós que não tivemos condições de ficarmos numa terra dessa, então seremos afastados, seremos ceifados. Mas aqueles que desenvolveram suas condições melhores no seu coração, esses seres poderão continuar na Terra, na medida que a Terra vai se modificando. Como outros mundos já foram planetas mais atrasados e hoje são planetas mais adiantados. A Terra também vai gradativamente desenvolvendo-se através de milênios até ser um mundo mais feliz também. Enfim, companheiros, eu acho que o tema, como a doutrina espírita nos fala, a lei de causa e efeito, ela age sempre, não é? A doutrina nos esclarece muito isso. Então,
o efeito é sempre, o efeito, quer dizer, o estado, o sofrimento, a dificuldade que passamos, tem sempre uma causa, né? Não é? Da plantação e a colheita, não é? Esse é o estado das nossas almas. O joio reunido em feixes para ser queimado simboliza o momento da real aferição do aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Percebes então que as dificuldades não vêm isoladas, então é sempre grande número, às vezes passam aqui para processos de ceifa, né? E as plantas vão se modificando, né? Através do trabalho de Deus dentro das nossas almas. À medida que a gente aceita, que a gente se esforça, nós vamos destruindo, né, os espinhos que ainda estão fazendo que nós não só nos firemos, mas também com que firamos o nosso próximo. E aí é preciso que a gente um dia se transforme realmente em trigo e deixe de ser joio, né? Aí a gente vai terminar com uma quadrinha apenas que nós inventamos, que diz assim: que eu possa semear nas leiras do meu caminho sementes do verbo amar, do trigo do meu carinho. É só. Aproveitando aqui a sua presença e também a nossa alegria da sua visita hoje, né? Tem aqui comigo também um dos filhos do casal, do Sr. Luir e da dona Audileia, que foi um companheiro que ainda quando criança, quando chegamos à casa espírita, tivemos a oportunidade de sermos evangelizados naquelas turmas menores, como nós temos hoje aqui, dos 3 aos 5 anos de idade. Foi ali que a gente começou, naturalmente, como crianças, pelo esforço que os nossos pais, os pais deles, os meus também, nos conduziram até o trabalho da evangelização espírita infanto-juvenil. Tendo em vista essa vivência do senhor na doutrina espírita, de todas as atividades que o senhor desenvolveu, houve alguma assim que o senhor se sentiu mais inclinado, que o senhor gostasse mais dentro das tarefas da casa espírita? Na verdade, uma das tarefas que nos pareceu assim muito oportunas é podermos ajudar através do trabalho de doutrinação a centenas e centenas de irmãos que, partindo da Terra, entraram em posições tristes do outro lado. E, ao mesmo tempo em que podíamos transmitir a eles as lições que aprendemos do Evangelho de Jesus, ao mesmo tempo éramos enriquecidos ao ouvirmos deles a prova, a evidência das consequências dos atos desses irmãos na Terra. Daí podemos nós percebermos quais seriam as consequências de nossos atos também aqui na Terra. Então, ao verificarmos os estados desses irmãos, onde eles se encontravam, as dificuldades de toda a sorte que eles atravessavam, os vários motivos que muitas vezes levaram esses irmãos a situações tristes, não só na Terra, mas também do outro lado, quando lá chegaram.
Então, daí a oportunidade de termos uma viva informação, não é? Por eles mesmos, sobre as consequências dos atos que temos aqui na Terra. Lemos na doutrina todas essas informações, mas nesse trabalho mediúnico, nós vimos, na verdade, claramente as consequências desses atos. E, por outro lado, também tivemos a felicidade de ouvir expressões de seres amigos, de espíritos que na Terra desenvolveram o seu coração, desenvolveram o seu sentimento em favor do próximo e que também, vez por outra, chegam até nós e conseguem utilizar um médium e trazer-nos uma palavra de esclarecimento, uma palavra de carinho. Isto é muito interessante ter esta oportunidade de verificar os dois lados, os que mostram a consequência de atos infelizes e os que mostram a tranquilidade daqueles que trabalharam pelo bem aqui na Terra. Então, essa vivência é muito importante. Durante tantos anos que estamos à frente desse trabalho, e isto é importante como informação para as nossas vidas. Isto é algo, quando menos esperamos, às vezes vem entidades, até médios, notamos às vezes que certas entidades que têm parece que a gente vem a saber, de grande elevação, e médios que se sentem assim, como dizendo assim, quem sou eu? Não querem dar passividade àquela entidade à fala, porque eles acham que eles são pequenos demais. Os espíritos não têm isso com eles, eles vêm, não é? Aonde está a necessidade? Nós estamos aqui, eles vêm para ajudar-nos. Né? Jesus não desceu à terra, não é? Aquele espírito para ajudar-nos. Os homens fizeram aquela estolice toda, não era um espírito daquela natureza, veio à terra, encarnou-se aqui para isso. Então, muitas entidades, às vezes, de bastante esclarecimento espiritual, conseguem. Então, é preciso que os médios não achem que porque eles são pequenos, que as entidades amigas não possam vir e utilizá-los às vezes. Eles não vão vir toda reunião, mas muitas vezes, em certas situações mais difíceis, eles aparecem, inclusive para nos trazer um recado, para nos ajudar a continuar no nosso trabalho. Então, a gente tem que entender bem isso, deixar que eles falem. Não tem aquela história de quem sou eu, não. Tivemos caso de um companheiro que ele era muito humilde, mas ele, de certa maneira, atrapalhou. Que chegou naquele dia, na reunião, uma entidade que ele notou pelas luzes dessa entidade, que viemos saber depois, era uma entidade que fazia parte da falange de Maria de Nazaré. Então ela tentou se aproximar e dar uma mensagem. Aí, no final, ele vai e fala, eu senti, mas quem sou eu? E não conseguiu transmitir a mensagem dela. Depois que termina a reunião, alguns médicos que tinham mais percepção mediúnica, diz que sentiram assim como que o roçar em seus rostos das vestes angelicais daquele espírito, que o alto muitas vezes vem até nós para nos ajudar a crescer. Então, são as bênçãos, né? Que a gente tem a alegria de, como espíritas, sabemos que existem e que Jesus veio há 12.000 anos, mas continua enviando emissários para nos ajudar na caminhada terrena. Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós ficamos
aqui muito felizes com a visita de vocês hoje, tá? Dona Odileia também aqui presente. Deixa eu aproveitar, porque eu não tenho vocês aqui todos os dias, né? Gostaria que a senhora nos dissesse algumas palavras, aproveitando a oportunidade. Olha, eu me sinto muito feliz. Vem cá, chega aqui. Vem cá que a gente quer te ver e quer te ouvir. Eu não tenho hábito de falar em público, mas eu sou muito feliz de estar presente, vendo essa casa cheia, repleta de pessoas, participando dessa beleza que é estudarmos o Evangelho de Jesus. Que vocês continuem, que nós possamos continuar construindo e buscando o melhor para nossas almas, em favor da coletividade também. Estou muito contente e feliz de estar aqui presente junto de vocês. Dona Odileia, quantos filhos? 8. Todos vocês deram a oportunidade de serem evangelizados? Com certeza. São todos espíritas, participantes e realmente construindo dentro da sociedade. Sou muito feliz com meus filhos. Foi difícil levá-los por esse caminho? Não foi difícil, não. Eu agradeço a Casa Espírita particularmente, porque o encaminhamento, desde pequeno, os filhos sendo orientados, frequentando a aulinha de Evangelho, olha, se as pessoas soubessem como é bom encaminhar seus filhos para a aulinha de Evangelho, para uma condução, é muito mais fácil educar, muito mais fácil a gente adquirir e construir flores em favor dessas crianças. Ok, nós ficamos muito felizes também e obrigado pelo seu depoimento. Muito bem. Vamos então, gente. Hoje, assim, beneficiados pela alegria, há uma coisa que a gente procura partilhar, né, com vocês que ao longo de semanas, meses, anos frequentam aqui a Casa Espírita. Alguns que eu sei que só vêm pontualmente porque estão de férias, outros que regularmente estão aqui, tendo chegado à Casa Espírita na infância, conduzido pelas mãos dos meus pais. Constatei depois de alguns anos que tudo aquilo que o Centro Espírita tinha e possibilitava disponibilizar para aqueles que chegavam, eu constatei que eu havia recebido muito. Quando eu cheguei, já tinha um departamento de evangelização infanto-juvenil. Já havia um departamento de jovens, com 3 mocidades. Já havia um departamento de assistência social, em que na época prestávamos assistência a 4 favelas na cidade de Niterói. Já havia um serviço de visita regular, de 2 em 2 meses, à leprosaria, aonde íamos em grupo, e crianças, jovens, homens, mulheres, mais experientes, menos experientes, aprendiam uns com os outros. E certa feita, algum tempo antes, nesses reveses da vida, antes de vir para Portugal, uma das coisas que gostaria de conhecer na casa, uma casa com muitas reuniões mediúnicas, eram os trabalhos mediúnicos. Eu propriamente não era uma pessoa de trabalho com os espíritos, porque não sentia nada, achava que não era médium. Ou seja, me entretia muito mais nos estudos e no trabalho de assistência social. Foi quando, certa feita, alguns companheiros sugeriram: Lutênio, já que você vai para Portugal e tudo, vá conhecer alguns trabalhos das reuniões mediúnicas, e me entregaram
digamos assim, nas mãos do Sr. Aloir, para que pudesse ter ali as orientações práticas, porque a teoria a gente já tinha estudado, mas a prática, né, era a vivência. E por tudo isso que nós encontramos, por tudo isso que nós recolhemos um dia na nossa vida, nós nos tornamos eternamente gratos. É impossível pagar aos espíritos ter recebido tudo isso. Poderei viver mais de 100 anos, trabalhando de noite e de dia, procurando servir e ajudar. Isso não se paga. A gente recebe, fica na alma e a gente só consegue procurar compreender para se doar mais e melhor. Então, faço votos de que na viagem de vocês, na continuidade de mais alguns dias em Portugal e depois para o retorno até o Brasil, que levem aqui da nossa casa, Consolação e Vida, o nosso abraço e o nosso reconhecimento de sempre. Muito obrigado. Vamos fazer então a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, pastor das nossas vidas, carpinteiro da nossa paz, inspiração da nossa alegria. Diante, Senhor da vida, que inspirada nessa noite, pelas palestras, pelas palavras aqui recolhidas, fazendo-nos sentir em profundidade nossa condição de joio, nossa condição de trigo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia diante das nossas imperfeições, que não são pequenas. Agradecemos por todos aqueles que atravessaram o nosso caminho, na família, na sociedade, na comunidade religiosa, na escola, na universidade, fosse onde fosse, almas contribuindo para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Estando eles na terra, estando eles no além, que recebam as nossas vibrações de reconhecimento, de alegria e de gratidão eterna. Abençoa, Senhor Jesus, na noite de hoje, na mensagem que recebemos, a inspiração para procurarmos combater em nós o joio que persiste, o joio não identificado, o joio que nos incomoda e nos incomoda também o nosso irmão. Agradecemos a inspiração para que o trigo da vida frutifique e possa dar inúmeros frutos. Que possamos, Senhor, ser esse candidato ao pão da vida, a água que renova, que sacia, que alimenta, que dá vitalidade. Pedimos-te, Senhor Jesus, pelos espíritos que comungam em nossa companhia espiritual, pelos nossos anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos, benfeitores, e também oramos por aqueles que, ignorantes, desconhecidos de si próprios, em dor, em sofrimento, ainda prosseguem nas dificuldades que a morte não anulou. Oramos, Senhor Jesus, pedindo por nós, por aqueles que amamos e pelos nossos lares, por aqueles que lá nos aguardam, pelas vibrações que iremos levar, procurando lhes transmitir a alegria e a satisfação da alma aqui registrada. Guarda-nos sob a tua proteção, sob a tua paz. Permita que o nosso trabalho do bem afaste-nos, Senhor, das tentações e inclinações do mal. Permita-nos, Senhor, que a nossa perseverança e a nossa inspiração superior seja o nosso roteiro para avançarmos hoje e sempre
cada vez mais. Envolve-nos assim, despedindo-nos, inspirados e amparados pela tua doce e pela sua paz, que respiramos, que sentimos através da companhia dos amigos da vida maior. Fica conosco, querido amigo Jesus, abençoando-nos agora e sempre.